Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Todos bem? Então tá bom. Vamos aqui na ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. Um dia muito especial, não é? Hoje, domingo de Ramos. Trouxe seus ramos? Ninguém trouxe o ramos. Você viu hoje pela manhã, acho que quem pôde sair de casa, né, comprar um pão, dar uma andada no mercado, ou mesmo, até mesmo de manhã quem veio à igreja, percebeu várias pessoas, né, levando os ramos. Hoje é considerado, no calendário da Igreja Católica, da Quaresma, né, o Domingo de Ramos. Aquele povo que você lê na Bíblia, você sabe, né, do que eu estou falando, que colocava os ramos, colocava suas vestes e dizia: o bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Sabe quem é esse povo? É esse povo aí que falavam isso, por isso tem essa liturgia da igreja do Domingo de Ramos, tal. Tudo bem. É melhor eu parar por aqui, né? Vamos usar a palavra. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra para você, a palavra de Deus. E quero que você, se puder, abrir sua Bíblia em João capítulo 4. O versículo de número 23 ao 26. São 4 versículos, 23 a 26, de João 4. Ok? João 4 retrata a história da mulher samaritana, não é? Diz aqui: mas vem a hora, e já chegou. Não é que ela ainda vem, ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, o que há de vir o Messias, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu falo contigo. Sou eu que estou falando com você. Em outras palavras, parafraseando, Jesus respondendo à indagação daquela mulher: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus falou: eu sou ele. Jesus respondendo para ela: sou eu essa pessoa. Essa pessoa que você está dizendo aí que vem, sou eu. Qual foi a surpresa dessa mulher, né, meus amados? Que situação, né? Aquela pessoa que você faz alusão a ela diante dos seus olhos. Diante da sua, né, da sua vista. Falando com você. E talvez você pensando que ele é outro. Vai vir de cá, vai vir de lá, vai vir do outro lado. Não, ele vem desta forma. E ele vem de uma forma totalmente inesperada. Uma forma que ela não sabia quem é que estava falando com ela. Primeiro momento ela já estranhava aquela fala na concepção dela jamais deveria ter acontecido, porque não se comunicavam os judeus e os samaritanos, e ela é uma mulher samaritana. Não havia essa comunicação. Ela já estranhou por aí. Como você sendo judeu, o texto fala, né? Você pede a minha água.
para que eu te dê água. Eu sou uma mulher samaritana, eu não tenho contato com ninguém judeu. O judeu por si só não tem contato conosco. Nós somos diferentes, nós somos um povo totalmente diferente, se bem que na concepção dos judeus a gente não vale lá muita coisa. E ela agora tem a resposta daquela indagação que acho que por muitos e muitos e muitos e muitos anos foi ensinado a ela, desde que ela, de repente, tornou-se adulta, né? E agora esse personagem diante dos olhos dela. Como você ficaria? Como eu ficaria? Como nós não ficaríamos? Falando com alguém, falando de alguém, esse alguém do nosso lado. Eu fico também pensando assim, nos meus botões, como que não deve ter sido a surpresa daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Conversando com o Senhor, conversando, e falavam de tantas coisas, e ele respondia, e ele indagava, ele perguntava, ele levava aqueles homens a olhar o que a lei dizia, o que os profetas diziam. Tudo que ele levava eles a entender, eles compreendiam, e o coração deles ia se aquecendo. Segundo a palavra de Deus diz que quando ele se revelou e quem ele era, o coração deles estava de tal forma aquecidos que eles nem perceberam que era o próprio Cristo que estava do lado deles o tempo todo. Irmão, você já parou para pensar que de repente você pode até recepcionar na sua casa, dar carona para alguém, ajudar alguém, que de repente é até um ser celestial? Pastor, como assim? É um anjo. Já parou para pensar nisso? Porque a palavra de Deus até diz que nós não sabendo, a gente pode até hospedar anjos. Olha, irmão, tem muita coisa aí para a gente desvendar. Mas vamos lá na palavra especificamente, isso é apenas um aquecimento. E o tema dessa ministração que eu quero compartilhar com você é os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Qual é o biotipo dessas pessoas? Que nem aquela introdução lá daquele programa de sexta-feira da Globo lá, o Globo Repórter. Do que eles vivem, o que eles comem, onde eles estão, o que eles fazem, como eles se reproduzem. Os verdadeiros adoradores, como eles são, o que eles fazem, onde eles estão, qual é a nacionalidade dessas pessoas, né? E tem tantas perguntas anexadas, né? Para que a gente saiba quem são os verdadeiros adoradores. Então é sobre isso que a gente quer compartilhar com você. Irmãos, e para a gente saber quem são os verdadeiros adoradores, quando se fala de verdadeiro adorador, eu quero que você pense sobre isso, sobre essa questão. Se existe verdadeiro, é porque existe falso. Sim ou não? Se existe verdadeiro, é porque existe falso. E a gente vive num mundo onde o falso e o verdadeiro está muito intrínseco, muito parecido. O falso e o verdadeiro. A Polícia Federal, por exemplo, um estudo da Polícia Federal, para eles descobrirem sobre dólares falsos. Sabe que eles não estudam o falso? Não precisa. Eles estudam o verdadeiro. Quando você estuda o verdadeiro, quando você pega algo falso, você detecta imediatamente. Não, opa, isso aqui é falso. Essa característica não bate de um verdadeiro. Vou até entrar no universo da nossa amada irmã querida Giane, porque eu também sou farmacêutico de formação. Sou nada. Sou não. Não é verdade isso aí não. Isso aí
É só uma anedota, tá certo? Então veja só, o verdadeiro e o falso estão muito intrínsecos. O original e o genérico também bem próximo uma coisa da outra. Mas não quer dizer que o genérico seja falso. Tem algumas situações aí que você precisa pontuar. Por quê? O genérico, ele tem a mesma formulação, né? A medicação genérica, por exemplo, exemplificando, é o que eu estou falando, ela é o universo dela, ela poderia falar bem mais que eu sobre isso. Ele passa pelas mesmas situações do original, o genérico com o original. E quem faz essa fiscalização é a Anvisa. Mas quando a Anvisa não faz a fiscalização devidamente, os laboratórios fazem umas lambanças aí no meio. Coloca algo com aquele G genérico que você compra lá na farmácia, um medicamento, e o medicamento não tem efeito algum. Por quê? Porque faltou o órgão regulador, que é a Anvisa, de tecer alguns comentários, uma fiscalização mais austera, de repente, e soltou um monte de lote que era só placebo, por exemplo. Tá certo? Mas não quer dizer que o genérico seja falso. Se bem que existe uma pesquisa até interessante, eu estava vendo aqui, essa pesquisa feita com médicos, não é feita com pessoas comuns igual a gente. Das pessoas que foram perguntadas, 24% dos médicos entrevistados acreditam que os medicamentos genéricos apresentam mais efeitos colaterais. 24%. 30% dizem que eles não são tão eficazes quanto os de marca. E 46% afirma que o processo de avaliação da qualidade do genérico não é tão exigente. E é justamente aí que mora o grande perigo. Quando a gente for realmente colocar tudo isso que a gente está querendo falar com vocês numa bandeja só, e para que você entenda, você sabe que quem vai julgar as minhas e as suas ações não é o que as pessoas acham. É o que o Espírito Santo acha. É o que a palavra de Deus diz. Quem são ou quem não são os verdadeiros adoradores. Não é o que as pessoas acham de nós, aquela carinha, né, de santo, até a aurelazinha aqui brilhando em cima, né? Isso não quer dizer nada, a sua vestimenta especificamente. Isso não quer dizer nada, meus amados irmãos, mas quer dizer as suas ações cotidianas, aquele momento que ninguém está ao seu lado, e só quem pode testificar o meu e o seu testemunho é o Espírito Santo. Então não quer dizer aquilo que o pastor acha, o padrão que é colocado, é o padrão dos céus que nós estamos aqui, irmãos, a falar. Então você vê que essa questão dos médicos, por exemplo, não é pesquisa com qualquer pessoa, são os médicos. 24% diz que os medicamentos genéricos apresentam bons efeitos colaterais. Outros dizem que 30% diz que eles são eficazes, iguaizinhos da marca. E 46% diz que eles não têm tanta qualidade como deveria. Ok? Então, eu não sei para você, mas isso diz para a gente muita coisa. Porque crente nominal é o que a gente mais vê na rua. Você é crente? Sou da igreja do pastor. Né? Faz até, né? Caso de colocar o nome do pastor, da igreja que ele é. Não, eu sou da igreja, a primeira do Brasil, a que chegou em 1910, lá em Belém do Pará. Como? Se isso fosse algo com uma prerrogativa ímpar, eu diria, não é? Isso diz muita coisa para mim, isso diz muita coisa para nós, para você eu também creio. Como assim o genérico não é tão eficaz como eu pensei que fosse?
Isso até, irmãos, pode até frustrar algumas pessoas. Tem médicos, por exemplo, que ele fala assim, ó, você tem que comprar esse medicamento aqui, ó. Você não pode comprar genérico. Tem alguns médicos que fazem questão de falar isso. Não compre genérico. Não estou indo contra a indústria do genérico aqui não, tá certo? Até porque eu faço uso de medicamento genérico também. Né? Mas a grande questão aqui é que eles não passam por um processo de validação como deveria. A agência falha. Mas você sabe que a palavra de Deus não falha? Você sabe que o Espírito Santo não falha? Não, mas eu dou o dízimo. E daí? Não, mas eu toco na banda. E daí? Não, mas eu prego todo dia. E daí? Isso não é prerrogativa. Não é, meus irmãos? Tem uma breve história que eu li uma vez no livro de um pastor chamado Glênio Fonseca Paranaguá, um pastor batista. Ele é lá do Paraná. E ele contando num livro sobre evangelização que ele tem, ele falou que um casal de missionários estava num determinado país da Ásia, acho que, se eu não me engano, até a Índia, especificamente. E uma filha desse casal ficou enferma por demais, ficou muito enferma. E o casal, obviamente, trouxe a menina para ser medicada, e ela estava tomando medicamentos de última geração, antibióticos de última geração, lá no país onde ela estava, no país de origem. Mas só que aquilo não, aquela patologia, ela não retrocedia, pelo contrário, ela só aumentava. Ao ponto da família chegar a um determinado senso de que eles deveriam sair dali para buscar um socorro melhor para a filha. E eles saíram e voltaram para o país de origem, que é os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, começou a medicar a menina, e qual foi a surpresa dele? O mesmo medicamento que estava dando nos Estados Unidos, agora onde eles estavam, era o mesmo medicamento que a menina estava tomando lá na Índia. Isso intrigou demais o pai falou, mas como assim? Ela está tomando o mesmo medicamento, ela já estava tomando lá. E o que foi que se constatou, irmãos? E o medicamento que ela estava tomando nos Estados Unidos fez efeito, a menina saiu daquele problema, conseguiu resolver aquela patologia. Mas aquilo intrigava o pai ficou intrigado, mas como assim ela tomava a mesma medicação? Foi se consultar e descobriu que o problema estava no princípio ativo da medicação. O genérico de si não é ruim, irmãos. O ruim é a mistura que se faz. Ser cristão genuíno não é o grande problema. O problema são as anexações que as pessoas fazem ao Evangelho. O Evangelho hoje, para muitas casas, para muitos lugares, para muitas denominações, está totalmente misturado com conceitos espíritas. Por incrível que pareça. Se você for procurar na palavra de Deus aquilo que aquela determinada denominação faz, aquele pastor ensina, não tem nenhum lastro com a palavra. A palavra não nos dá esses preceitos. A palavra não nos dá essa base. Mas as pessoas pegam a base, porque elas querem pregar o que as pessoas querem ouvir. E eu pergunto para vocês, isso não é diluir o Evangelho. Diluir o Evangelho é muito mais, é infinitamente pior. Não posso falar muito mais, porque é uma questão até Me ajuda aí, irmãos. Redundância, é isso aí mesmo. Tá? O pessoal entende de português, a gente tem que melhorar as questões. Entendeu, irmãos? Então, nós não podemos diluir a palavra com nossos achismos, com aquilo que as pessoas acham, com aquilo que a tradição fala. Até pouco tempo, irmãos, se acreditava que nessa semana que vai começar, começa hoje, mas na verdade começa amanhã, terça, de quarta em diante. Quarta-feira é quarta-feira santa, hein? Nada de comer carne. A quinta também não. A sexta piorou. Não come carne nesse dia, não. São tradições que a gente aprendeu
que vem diluído no pacote e faz com que a medicação, que é a palavra, não faça tanto efeito como ela deveria. O que a mulher samaritana estava vivendo era isso, ela entendia que o Messias viria. E quando ela começa a conversar com Jesus, você vê aquela conversa tão boa, tão proveitosa. Jesus é tão inteligente, irmãos, que ele enviou os 12 discípulos para a cidade, ficou ele e a mulher sozinho para conversar ali. E ela começa a perguntar algumas coisas e de repente as pessoas que não entendem o Evangelho, você já parou para pensar, quando você está falando do amor de Deus para elas, elas vêm com perguntas e as perguntas que elas fazem, a maioria das vezes são perguntas técnicas. Perguntas técnicas, o que é pergunta técnica? Aquela pergunta que não é tão simples. Mas quando vai ser o fim do mundo? Mas e os anjos que vai sair cavalgando, o cavalo preto, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, como vai ser isso? Elas fazem umas perguntas que não tem nada a ver, não fazem as perguntas simples, porque a mente está tão, confusa, começam a perguntar coisas que não tem nada muito a ver. E Jesus foi tão simples com aquela mulher, meus amados, tão simples com ela, começa ali o diálogo com ela pedindo de beber, dá-me de beber. Ela fica estranha na pergunta, como você, sendo judeu, pede a mim o que beber? Eu sou uma mulher samaritana, parafraseando. Jesus responde para ela, se você soubesse quem é que está falando com você aqui, mulher, se você conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pediria e ele te daria água viva. E ela já interessou, água viva? Como assim água viva? Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde é que o senhor tem essa tal água viva que o senhor está dizendo aí? Me interessei pelo papo. E Jesus conversando com ela, irmãos. Mas daqui a pouco surge uma pergunta técnica. Quando ela pergunta para Jesus assim, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu os seus filhos e o seu gado? Jesus responde para ela, qualquer que beber desta água tornará a ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ela, Senhor, da onde é que essa água virá? Para que eu não tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Aí Jesus toca, irmãos, naquele lugar que ela, de repente, escondia e era a chave dela estar ali, naquele horário, era aqueles 5 maridos, 6 na verdade, que esse sexto também não era marido dela. Aí Jesus, vai lá e chama teu marido. Irmãos, o Evangelho é assim, o Evangelho é direto, o Evangelho não tem curva, o Evangelho toca onde precisa ser tocado, o Evangelho fala o que precisa ser falado, o Evangelho abre os seus olhos, o Evangelho te confronta, o Evangelho me confronta, o Evangelho nos confronta. Se um dia essa palavra aqui não te confrontar, é porque você está errado. Porque todo dia tem confronto para mim e para você, aonde quer que eu esteja em Deus. Aonde quer que você esteja em Deus, você terá confronto. A palavra não alisa ninguém. Ela fala diretamente com você. Ela aponta o seu erro, o meu erro, o nosso erro. Não tem não, é porque ele tem 40 anos de crente. E daí que você tem 40 anos de crente? Tem uma palavra mais dura para você ainda. Ah, é? Tem. Por quê? Porque o seu proceder, de repente, está um proceder de criança. Já deveria ser mestre. É o que a palavra fala. Meu Deus, ninguém escapa. Não, ninguém escapa, irmãos.
É confronto. Porque confronta a nossa natureza. Então, desde muitos anos, a comunicação entre esse povo, Israel e Samaria, estava quebrada. E Jesus veio ali justamente para fazer desses dois povos um povo. E o mais interessante disso tudo, irmãos, é que Jesus, ele sempre vai buscar uma forma, um jeito de resgatar o perdido. Jesus, ele vai ajustar uma fórmula, um jeito, uma maneira de chegar perto daquela pessoa. Às vezes até utilizando a minha e a sua vida. Às vezes até utilizando os nossos empregos. Às vezes até utilizando os nossos canais, os canais de comunicação que a gente tem. Porque é a única forma de Jesus chegar à vida de uma pessoa. Recentemente a gente teve a morte de um grande comunicador, Silvio Santos. Camarada judeu, inclusive. Viveu aí longos anos, né? Mais de 90 anos ele viveu, né? E eu fico imaginando, Deus, como que o Senhor poderia alcançar a vida de um homem como esse? Às vezes você pensa que talvez seja um grande empresário também, assim como ele, que aceite Jesus e leve o evangelho a essa pessoa. Pode ser que isso ocorra, mas a maioria esmagadora das vezes, sabe quem vai falar? Vai ser aquelas pessoas que servem ele todos os dias, aquela pessoa que frita um ovo para ele, aquela pessoa que lava a roupa dele, aquela pessoa que estende a roupa dele, aquela pessoa que estica a roupa de cama, que faz os serviços todos os dias. Essas pessoas foi quem Deus escolheu, e a maioria esmagadora das vezes são pessoas que nem têm tanto entendimento bíblico assim, mas têm inquestionavelmente Deus nas suas vidas, porque são verdadeiros adoradores, e podem adorar ao Pai ali naquela localidade também, irmãos. Porque Deus, ele tem seus representantes em todos os lugares que você imaginar. Todos os lugares do mundo existem representantes de Deus. Todos os lugares do mundo tem adorador na mais alta cúpula do poder universal, como também tem adoradores dentro de um cárcere privado, onde nem luz se acende. Tem alguém ali preso pelas suas atrocidades cometidas, mas que chegou ao conhecimento da palavra e hoje sabe que o erro dele está levando ele a ficar ali aquela pena toda, mas a missão dele ali foi revertida e ele está como embaixador em cadeia. Sim, é verdade, mas está assim falando de Jesus às pessoas que chegam naquela localidade. Por quê? Porque Deus, no seu benefício, plácido poder, tem representante em todas as esferas da sociedade, todas elas. Por quê? Porque ele é Deus, e ele precisava, irmãos, trazer essa mulher também a um conhecimento de quem ele era. E conhecer a Deus é a grande questão das pessoas hoje. As pessoas acham que conhecem a Deus. Se fizermos uma pesquisa aqui, rápida, com as pessoas desse bairro, do entorno desse quarteirão aqui, e perguntarmos para elas, vocês conhecem a Deus? Eles vão falar, sim, claro, conheço. Inclusive eu fui batizado, inclusive eu vou na igreja, inclusive eu sou da igreja do pastor fulano, inclusive eu vou na igreja do pastor, do padre tal, inclusive eu também faço parte. Elas fazem questão de sempre falar que conhecem a Deus, mas de fato não conhecem, irmãos. Sabe quem é que conhece a Deus de fato? É quem sabe de onde foi tirado. E nós fomos tirados, irmãos, do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos alcançou nesse império de trevas, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13. Foi lá nosso estado, lá onde nós estávamos, no estado de miserabilidade. Fomos alcançados ali, estávamos mergulhados em trevas interiores, estávamos presos, pés totalmente acorrentados, não tínhamos como sair de onde estávamos. Estávamos num charco de lodo, de lama. Essa era a nossa condição antes de sermos resgatados. E só sabe quem foi resgatado é quem conhece de fato quem é Deus. Quem estava numa condição assim. Agora, quem não tem esse entendimento que está assim, você não conhece a Deus, para que até que você vai ser salvo?
Não é verdade? Eu não sei você, mas a consciência precisa ser aí aflorada, recapitulada, para que eu e você relembre do lugar de onde nós estávamos. Isso não era um reino, era pelo contrário, era um império. Reino, nós somos inseridos hoje, no contexto de reino. E essa transição de império para reino nos deu condições de reconhecer, de conhecer quem verdadeiramente se importou conosco, quando nós estávamos lá, preso. Quem foi? Quem foi que foi buscar você? Não é? Eu não sei se vocês chegaram a ver nos Reels do Instagram lá, tem um missionário, o nome dele parece, se eu não me engano, é Claudinei. Que trabalho fantástico ele está fazendo, irmãos. Se você não viu, procure saber, chama Missionário Claudinei. Ele está no Paquistão, comprando famílias, comprando, com dinheiro mesmo. Pessoas que já são cristãs, mas infelizmente, pelo contexto do país, segue escravo de um sistema. Escravo. E as pessoas têm posse de famílias inteiras. Têm posse de pai, de mãe e filhos que já nascem na escravidão. E elas são destinadas a trabalhar em fábricas de tijolos, olarias. E tem que fazer ali uma determinada produção por dia para ganhar um mínimo, irmãos. Para tentar pelo menos comer. Mas ela tem que saber que toda a produção dela é realmente porque ela é escrava daquele dono daquela localidade. E ele, juntamente com alguns irmãos, e quem quiser, ele até dá lá os caminhos que você pode ser um participante desse grande ministério. E eles compraram 5 famílias nesses últimos dias. Você precisa de ver a gratidão daquelas pessoas. Quando sai daquele estado, que já não é um estado muito bom, de miserabilidade, essa é a verdade, mas ainda somado a isso, a um estado de escravidão. E ele chega agora como o salvador daquelas pessoas, literalmente, porque eles estão pagando o valor por qual vale aquela família, aquele povo, aquele homem, aquela mulher, aquelas crianças. Amados, isso é divino, isso é maravilhoso. O homem se importou, Deus usando a vida dele no presente século, para ele dar liberdade à vida de pessoas que estão ali cativas. Então analise bem, somente quem está no estado de miserabilidade, como aquelas famílias paquistanesas, é que sabe dar o grande valor para aquele missionário que chegou ali e pagou aquele dinheiro em dólar para resgatá-las. Então, quando você é resgatado, quando eu sou resgatado e eu sei de onde eu vim, eu sei que você sabe também de onde você veio, você pode dizer com boca cheia: eu sim conheço a Deus, porque foi Ele quem me libertou, foi Ele que me tirou do império de trevas e me inseriu no reino do Filho do seu amor. Isso é conhecer a Deus, irmãos. E ainda assim você não pode dizer que conhece Deus plenamente, em toda a sua plenitude. Porque a palavra de Deus diz lá em Oséias capítulo 6, que eu e você, nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Deus, todos os dias de nossas vidas. Conhecer e seguir em conhecer. Amém, meus queridos? E quem conhece a Deus sabe o caráter que Deus tem. Eu posso perguntar para você, irmãos, Deus é bom? Você fala, sim, Ele é bom. É bom mesmo? Bom quanto? Em todo o tempo. Mas por que você afirma que Ele é bom o tempo todo, em todo o tempo? O que faz você pensar nisso? O que faz você me responder isso? É porque você sabe quem Ele é, pelo seu caráter e pelo seu atributo. Você afirmar que uma pessoa é boa, você conhece caráter e atributo.
O que é caráter? Caráter é a firmeza de vontade, constância, estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. É o feitio moral, a índole, o cunho, a impressão traçada, o conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa. E eu sei que ele é bom. E o atributo, o que é o atributo? É uma propriedade intrínseca a essa pessoa pela qual ele pode ser distinguido e identificado. Ele é bom porque ele é bom. E eu sei que ele é bom, irmãos. E essa é a qualidade atribuída. É a marca da sua personalidade. Pensa bem, irmão, se Deus não é bom. Você e eu estávamos como? Merecíamos o quê? E ele simplesmente nos deu a alforria, nos deu a liberdade. É interessante que isso me faz lembrar de uma ilustração de um pastor que pregava o sermão dele, todos os dias, ali, finais de semana, ele pregando o sermão dele. Aí tinha uma irmãzinha no corpo da igreja, terminava o culto, e ela vinha e falava com o pastor, pastor, toda vez, eu vi Deus. Ah, é, irmão, que bom que você viu Deus. Aí no outro culto novamente, ela, pastor, eu vi Deus. Ah, é? Você viu Deus? Que bom que você viu Deus. Passado alguns cultos, várias vezes, ela sempre com a mesma indagação. Pastor, eu vi Deus. Ah, irmão, tá bom, eu sei que você viu Deus. Aí ela de novo, pastor, eu vi Deus. Ah, tá bom. Eu vi Deus. Ah, tá bom. Aí um dia o pastor irritado já, que tanto ela falar que viu Deus, ela falou, eu vi Deus. Ah, você viu Deus? E como ele é? Ele já brusco com a irmã. Como ele é? Ah, ele é bondoso. Aí você conhece ele então? Conheço. Tá bom, então vê que você conhece ele, vê se ele me conhece também. Pergunta para ele lá, qual foi o pecado que eu cometi quando eu fazia seminário? Tá bom, eu vou perguntar. Mas pergunta mesmo. Aí no outro final de semana, o pastor nem esperou ela vir nele. Ele foi nela. E aí, irmã? Você perguntou? Ele já é irritado. Você perguntou? Perguntei. Perguntei sim, pastor. E aí, o que ele respondeu? Vamos lá, diga para mim. O que ele respondeu? Então, ele me respondeu que ele não se lembra mais. Irmão, para esquecer o que nós fizemos, só alguém que está disposto a nos libertar. O que nós fizemos, irmão, é digno de inferno, sem curva alguma. Nós não éramos bonzinhos, não. Muito pelo contrário, as nossas ofensas nos matavam. Mas alguém resolveu, decidiu nos dar uma chance, nos tirar desse império de trevas, nos libertar por completo. Então, se esse alguém, irmãos, decidiu isso, é porque ele nos ama. E se ele nos ama, eu preciso conhecê-lo cada dia mais. E responder em alto e bom som quando me perguntam, você conhece ele? Sim, eu conheço. Inclusive eu sou parecido com ele. Amém? Você sabia que esse nome que você leva cristão é por causa dele? O significado de cristão é pequenos cristos. Pessoas que parecem com Cristo. As suas atitudes precisam ser igual a dele. Por isso que em algumas vezes eu até me questiono, o que Jesus faria no meu lugar diante dessa tão grande demanda que eu estou? Quando você pensar em enganar alguém, pergunte a você mesmo, o que Jesus faria no meu lugar? Ah, não vou enganar mais não. Quando você pensar em mentir, pergunte a você mesmo, será que Jesus mentiria também? Quando você pensar em dar um golpe, pergunte a você mesmo, Jesus faria isso?
Sabe por quê, irmãos? Porque, afinal de contas, eu e você somos cristãos. E cristão tem que parecer com o seu Senhor, o seu mestre. E os verdadeiros adoradores? Assim como eu disse que existem verdadeiros, existe também os falsos. O próprio Jesus, ele responde à mulher no versículo 22 do livro de João, capítulo 4. Vós adorais o que não sabeis. Não é isso que está escrito aí, Meire? Coloca aí para os irmãos. Ela estava adorando o que ela não sabia. E Jesus respondendo para ela, mas nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Assim, há nesta presente geração, muitas pessoas que, a pretexto de estarem adorando a Deus, como um verdadeiro adorador, na realidade as suas atitudes, elas não condizem a um verdadeiro adorador. Olha as características dos verdadeiros adoradores, algumas delas. Verdadeiro adorador, uma vida íntegra. Eles não se deixam corromper com as coisas ruins desse mundo. Ele entende que ele é sal. E sal, a finalidade do sal é manter o alimento intacto, preservado. E eu e você somos sal. Sal e luz. Outra característica, os verdadeiros adoradores, eles purificam o ambiente onde eles estão e vivem. Em outras palavras, eles não se contaminam. Eles não são influenciados. Eles são influenciadores. Ah, mas está tão difícil aqui, eu estou quase me rendendo. E eu quero dizer para você, não vai vir reforço não, vai ser só você ali mesmo. Não, pastor, mas pelo menos mais uns 3 crentes. Não, vai ser não, só você mesmo. Num cômodo só precisa de uma luz. Uma luz só é o suficiente para dar direção a todo mundo. Sim ou não, irmãos? Se eu apagar todas essas luzes aqui e manter só a luz de um celular, você vai me enxergar aqui. Ainda que eu seja meio escurinho. Fundo escuro também. Mas vocês vão me enxergar. Uma luz é o suficiente. Entende? É que nós queremos estar sempre dentro de uma constelação. Outra característica, eles se ocupam o seu tempo com as coisas de Deus. E são dedicados ao Senhor o tempo todo. Outra característica, o próprio Deus dá testemunho dele. Outra, reconhece que tudo o que possui e administra vem de quem? De Deus. Outra, mesmo em situações adversas, mantém a sua integridade para com Deus e não abandona o Senhor porque as coisas ficaram ou estão difíceis. Um verdadeiro adorador, entre tantas características, ele tem empatia pelo próximo. Característica de verdadeiros adoradores. Mas também existe característica daqueles que não são adoradores. Por exemplo, adora o Senhor de lábios, porém o seu coração está distante dos interesses do Senhor. Tem até uma boa performance, mas o coração não está cantando o que a boca está cantando. Outra característica de quem não é adorador. Estão muito mais interessados em performance do que qualquer outra coisa. Não têm temor ou sinceridade. Não são reverentes à presença do Senhor. Não são, mas são movidos por elogios. E não estão disponíveis a nada. E nem mesmo têm empatia por ninguém. Amém, queridos? Então, essas são as características de quem não são adoradores, os verdadeiros adoradores.
E finalizando o tópico aqui, relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele precisa ser desejado por nós. Vida com Deus é necessária, irmãos. Vida com Deus é diferente de vir à igreja. Vir à igreja é só mais um requisito de quem tem vida com Deus. Mas não fique pensando que vir à igreja é como se você estivesse fazendo um checklist. Check, vim na igreja, domingo, check. Vim ontem também na reunião, check. Eu vim quinta, check. Opa, 3 estrelinhas para mim. 3 pontos eu ganhei. Semana que vem, só vou 2. Porque eu já ganhei 3 essa semana, eu estou no crédito, né, Bia? Não preciso ir. Meu irmão, não estamos falando daqui do vir à igreja, mas relacionamento com Deus é a base do nosso viver. Sem se relacionar com Ele, nossas vidas se tornam vagas, vazias, sem cor, sem expressividade, sem nada. Quando ele fala, sem mim, nada podeis fazer, ele está falando do que é realmente verdade. É como se fosse uma videira, e nós os ramos, irmãos. Nós não somos o pé, somos ramos. As varas. Se cortar aquela vara, ela já não tem vida mais, ela não tem vida própria, ela vai secar, ela não está ligada mais àquela árvore. Assim somos nós precisamos de Deus. Se Deus não estiver em nossas vidas, amados, quem somos nós? A nossa faculdade não quer dizer nada, o nosso poder aquisitivo muito menos, onde nós moramos, nada. Quem somos nós? Absolutamente nada. De que famílias estamos vindo? Nada também. Sem o Senhor nós não somos nada. A base de qualquer relacionamento, irmãos, passa por Deus. E relacionamento você pode até ter em mente algo que nutre confiança. Você confia nele, de que ele é capaz de te ajudar. Ele confia em você, de que é capaz de desenvolver aquilo que ele designou para você. É uma confiança mútua, ele confia em você e você confia nele. Sabe por quê? Porque o tempo de qualidade entre nós e Deus, ele precisa ser sempre estudado. Eu e você estamos tendo esse tempo de qualidade como a palavra de Deus menciona que devemos ter? Aí está a grande questão. Agora, se nós não temos tempo com Deus, irmãos, fica difícil. Isso é tão importante, que a base da nossa vida humana, o primeiro homem, Adão, e a sua esposa, tinha esse contato com o Senhor todos os dias na viração do dia. O Senhor estava ali para bater um papo, uma conversa amigável, amistosa com Adão. Sabe que horário era esse, mais ou menos, viração do dia? 18 horas, 17 e pouquinho. Quando o dia vira, sai o dia e entra a noite. Viração do dia. Eu me arrisco a dizer também, quando a noite, chega, não é que ele vai embora, ele também está. A viração do dia ali, bem no meio, na viração dele, o Senhor chegava para conversar com o homem. Por isso que você já notou que na viração do dia ali, quando o dia está findando e quando a noite está começando, é onde as pessoas têm mais vazio dentro delas. Principalmente no dia de domingo. Não é porque ele vai trabalhar na segunda, oh meu Deus, amanhã é segunda, ai meu Pai do céu, de novo vou ter que ver aquele chefe, ai Jesus. Não, não é por causa disso. É porque existe um vazio dentro da pessoa. E esse vazio é só preenchido pelo Senhor, queridos.
E jamais podemos perder essa essência. Precisamos ter essa fome pela presença de Deus. Precisamos desejá-lo. Temos que ter isso em mente, de que uma verdadeira adoração não pode brotar de um coração sem quebrantamento, irmão. E por falar em quebrantamento, o que é isso? É quando você decide se humilhar diante dele, diante da sua poderosa mão, e reconhecer-se como um ser limitado, um ser humilhado e que depende da sua graça, da sua bênção, do seu favor. Quebrantamento é isso, irmãos. Amém? O ministério de música, por favor.